busca pelo conhecimento empreendida por Alexander von Humboldt era tão contagiosa, Goethe disse a Schiller, que os interesses científicos do próprio autor de Fausto haviam sido despertados da hibernação. Schiller, entretanto, ficou preocupado por considerar que Goethe estava se afastando demais da poesia e da estética, e, a seu ver, tudo isso era culpa de Humboldt. Schiller julgava também que Humboldt jamais realizaria grandes feitos, porque se dedicava de forma superficial e amadora a um excessivo número de áreas e temas. Humboldt estava interessado apenas em medições e, a despeito da riqueza de seu conhecimento, seu trabalho demonstrava pobreza de conteúdo e significado. Schiller continuou sendo uma voz solitária e negativa. Até mesmo o amigo em quem confiava divergia dele. Sim, Humboldt sentia entusiasmo por medições que eram, contudo, os alicerces e componentes básicos de sua compreensão mais ampla da natureza. Andrea Wolff, A Invenção da Natureza, A Vida e as Descobertas de Alexander von Humboldt. Livro de não ficção que, segundo o The New York Times, The Guardian e Time, foi o melhor livro de 2015. Muito bem, quem que é Alexander von Humboldt? Alexander von Humboldt era um naturalista prussiano, que hoje seria um naturalista alemão, que fez uma série de viagens ao redor do mundo, e entre essas viagens nós temos uma viagem de cerca de 5 anos pela Amazônia sul-americana, claro, passando por lugares como o norte do Brasil, Equador, Venezuela, Colômbia e Peru. Qual que era o interesse do Alexander von Humboldt? Descrever o mundo, descrever as paisagens, descrever o universo. Tanto que nessa viagem, só nessa viagem que ele fez para o Brasil, para a Amazônia Sul-Americana, entre 1800 e 1805, ele catalogou nada mais, nada menos do que 60 mil espécies de seres vivos, entre animais, plantas, fungos e outros seres. O Alexander von Humboldt era considerado um naturalista. Não havia geografia, não havia ainda a pedagogia, não havia ainda uma série de ciências humanas que nós temos hoje no século XXI. Alexander von Humboldt, a dupla Spix e Martius, Auguste de Saint-Hilaire, Barão de von Langsdorff, até Richard Burton, que não é necessariamente um naturalista, mas era um amplo pesquisador das coisas humanas, chegou a estar no Brasil no fim da vida, um pouco mais tarde do que 1800, claro, porque ele veio ser o embaixador da Grã-Bretanha no Brasil, mas uma série de pesquisadores europeus desembarcaram na América do Sul para fazer suas viagens, para fazer suas pesquisas de descoberta, suas pesquisas de conhecimento. O Alexander von Humboldt, ele inspirou nada mais, nada menos do que Charles Darwin. Charles Darwin sempre citava, sempre falava das pesquisas do Alexander von Humboldt, em especial em sua evolução das espécies. Alexander von Humboldt, que é considerado hoje o pai da geografia moderna. E isso é uma coisa que eu quero conversar muito com vocês na aula de hoje. Coisas que eu não falei nas aulas passadas porque eu estava bastante focado tanto em nossas primeiras orientações quanto no texto da Maria Gó. Hoje eu vou entrar a fundo no texto da Paula Henning e também no outro texto de Medeiros e Massone sobre a Isabelle Stanger e sobre as ciências modernas. Saudações, jovens mentes ávidas. Eu sempre faço as introduções longas nos nossos vídeos, já que temos 1 hora de vídeo para conversar, aproximadamente 1 hora. Então eu gosto de vir trazer essas outras sugestões, além daquelas que obrigatoriamente vocês estão lendo, que vocês estão estudando. E eu gosto de trazer essas contribuições porque justamente para dar a vocês o caráter transversal, heterogêneo, múltiplo e diverso do conhecimento científico do século XXI. Tudo bem? Caráter transversal que se estava presente nas pesquisas do Alexander von Humboldt, tanto que ele se dizia um naturalista e não um geógrafo, não estiveram mais presentes na construção das ciências humanas no século XIX.
Vamos fazer um retorno ao tempo, vamos ir devagar para discutir com os 3 textos que eu sugeri hoje, com os textos também, com os textos que eu também já postei ali na página da semana 4, mas para a leitura da semana 5, lembrem-se que na semana 4 eu posto o texto para a leitura da semana 5, na semana 5 estou postando o texto para a semana 6, tudo bem? Vamos seguir nessa sequência aí. Mas esse texto, esses 2 textos da Paula Henning sobre a profanação das ciências e a questão da ciência da resistência, e o texto do Medeiros e Damassoni sobre sobre a ciência moderna, sobre a fala da Isabelle Stenger sobre a ciência moderna, eles vão pautar a nossa conversa de hoje no que diz respeito ao seguinte: como se dá a construção das ciências modernas. Como se dá a construção dos campos científicos, como se dá a construção das ciências escolares cujos modelos ainda persistem no século XXI, não podemos fazer previsões de que devem continuar a existir, não devem continuar a existir, nós não somos profetas, nós não somos visionários, nós somos cientistas, nós estudamos a realidade. E que realidade nós estudamos? Que nós temos ciências modernas que compõem os currículos escolares, nas escolas, nos colégios, nas universidades, e nós temos diversos atravessamentos entre esses conhecimentos que também nos ajudam a construir conhecimento. Tudo bem? A questão é a seguinte, a questão é que, o que são essas ciências modernas? São coisas recentes do século XXI, dos anos 50, século XX? Não. Quando falamos em ciências modernas, nós temos que entender a construção, o desenvolvimento e a invenção da própria modernidade. O que vem a ser a modernidade? É um momento histórico. Então modernidade é só um nome que eu dou para uma época histórica? Não necessariamente. Essa é a questão. Tá? Por quê? Porque assim como nós vamos falar depois sobre os textos do Karl Popper, se não me engano, nós temos um espírito predominante. O que vem a ser esse espírito? É algo transcendental, místico, metafísico? Não. É o chamado espírito de época. Quais são as preocupações dessa época? Quais são os sentimentos, os sentidos, as sensações das pessoas em cada época sobre o mundo em que vivem? E a modernidade ela está carregada dessa sensação de transformação. A modernidade ela está carregada dessa sensação de mudança, mudança na história, mudança no sistema socioeconômico, mudança no pensamento sobre o saber, sobre o conhecimento, sobre o conhecer o universo, conhecer o mundo. A modernidade ela é um momento que vem após o chamado Renascimento. O Renascimento ainda é um momento medieval. Renascimento ele é justamente a descoberta da arte, da estética, da cultura, do saber da antiguidade. Isso no contexto europeu, isso no contexto medieval. Renascimento que vai ser um dos propulsores da chamada escola da filosofia escolástica. Tá? Não vou me aprofundar nessa questão porque não cabe a nós agora. Mas você tem que entender que o Renascimento é justamente o momento onde começa a haver uma transição daquele conhecimento que dava a Deus o sentido de tudo, que dava a Deus a causa de tudo e que dava a Deus o fim de tudo. A modernidade ela vai começar a contestar essa noção, não com a intensidade que vai rolar após o iluminismo, em especial no século XIX, tá? Pelas ciências biológicas, pelo próprio pensamento social presente nos diversos socialismos, em especial o socialismo científico com Marx e Engels e o socialismo libertário dos anarquistas. Mas a modernidade ela vai começar um movimento de rompimento com a ideia de que tudo está em Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo é origem, caminho e fim em Deus, tudo bem? O Spinoza, no seu Ética, ele vai falar que Deus é a natureza, mas Spinoza não está falando em nenhum momento de que Deus é o ser transcendental que está numa outra dimensão, está num outro universo, numa outra perspectiva, nos vigiando, nos dizendo o que fazer, nos
nos empurrando para o bem ou para o mal. Nada disso. Spinoza vai dizer que Deus é a natureza e que não há Deus sem ser a natureza física. Tá? E antes do Spinoza nós vamos ter, e aí é uma questão trágica, com Spinoza já foi trágico, porque Spinoza, por causa, em especial, do seu livro chamado Tratado Teológico Político, ele foi excomungado tanto da comunidade católica quanto da comunidade judaica de Amsterdã. Ele virou um pária absurdo. Mas nós vamos ter antes do Spinoza, isso que Spinoza aconteceu em 1650, 40. Antes do Spinoza vai acontecer com o Giordano Bruno. O Giordano Bruno ele vai promover um rompimento brutal do pensamento e do conhecimento medieval. Por quê? Porque até então tinha essa noção, Deus estava no paraíso, Deus estava no céu, Deus estava no firmamento e nós aqui numa outra dimensão, finita, mortal, imperfeita. O que vai acontecer? O Giordano Bruno, que era um monge, um estudioso, claro, mas um monge ainda. O que o Giordano Bruno vai dizer? O universo infinito. O universo infinito. Esse universo material que nós conhecemos, ele é infinito, não existe. É um absurdo dizer que essa materialidade, a qual nós não sabemos de onde vem, para onde vai, ela tem um fim. O Giordano Bruno ele vai dizer que tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós sentimos, ele vai ser infinito. A única coisa finita é a nossa vida orgânica, mas existe uma vida orgânica que é finita e uma vida inorgânica do cosmos, a expansão do universo que é finita. Essa é uma discussão que nem a astrofísica tem concordância hoje. Tem alguns astrofísicos que vão dizer que o universo é infinito, outros vão dizer que o universo é infinito, alguns vão dizer que o universo é finito, mas com passagens para outras dimensões e outros universos, outros vão dizer que há diversos universos interconectados uns aos outros, onde a gente não vai ter a mínima noção se vai ter fim ou não. Outros vão dizer que esse universo nosso que nós vimos de 15 bilhões de anos-luz, ele é curvo, então nós não vemos nada e nem ouvimos nada além dos 15 bilhões de anos-luz, mas há curvaturas no universo, e a luz não faz necessariamente tal curvatura, e vai ser uma briga com Einstein, que vai dizer que há curvatura, né, que a luz ela justamente vai fazer a curvatura, mas não é a nossa questão hoje. A questão é que o cara ele vai desmentir a ideia de que há um universo material finito e um universo transcendental infinito. O que vai acontecer com Giordano Bruno vai ser brutalmente massacrado, brutalmente torturado, brutalmente violado em seu corpo e em seu espírito e vai ser queimado na fogueira em 1600. Vamos lembrar que a Inquisição Espanhola durou até 1850 aproximadamente e voltou no governo do General Franco. Sem queimar as pessoas, mas matando as pessoas a rodo também. Mas não vem ao caso agora. O que vem ao caso? Vem ao caso que, apesar da tragédia sobre Giordano Bruno, apesar da tragédia sobre Spinoza, apesar do insistente assédio sobre Galileu Galilei, quando ele foi obrigado a se desculpar por dizer que a Terra era redonda e que a Terra ela dava voltas ao redor do Sol e não ao contrário como era a teoria mais tradicional da igreja. Não que fosse antes uma unanimidade. Havia já pessoas que pensavam justamente igual a Galileu, mas ninguém teve a coragem de publicar um texto sobre isso. Mas Rodrigo, mas na época de Galileu, um pouquinho depois de Galileu, o Lutero já não havia criado uma igreja, só que tem toda uma questão política e Galileu não conseguiu fugir da região da Itália, tá? O Lutero ele conseguiu o apoio dos burgueses da Alemanha e conseguiu se proteger de possíveis violências e julgamentos da Igreja Católica. Mas a questão é que é um rompimento, um brutal rompimento no pensamento do mundo, no sentido de mundo, em como as coisas funcionavam. Não era mais Deus que colocava o seu dedinho e fazia as coisas funcionar. Uma coisa era causada por outra, e essa causalidade ela tinha uma infinita sequência anterior ao fenômeno também que vai ser a causa de futuros acontecimentos que serão infinitos. Esse é o rompimento dos pensadores modernos em relação ao pensamento teológico medieval.
Tá? Não que o pensamento teológico medieval ele era estúpido ou ignorante, bem pelo contrário, havia construção teórica, filosófica, mas há uma questão na modernidade, ela faz com que a filosofia ela se separe da ciência, como vou falar daqui a pouquinho.